vai analisar a função do primeiro grau na prática. A gente já construiu 2 vídeos introdutórios falando sobre a união entre a álgebra e a geometria, formando então a geometria analítica. Vimos também em outra videoaula uma situação onde analisamos a função do primeiro grau na sua dimensão de linguagem e também de gráfico. Hoje a gente vai analisar uma situação prática que tem a ver com aquelas 2 videoaulas. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo porque é importante para vocês acompanharem a videoaula de hoje, porque trata-se de uma introdução onde a gente constrói as bases para se analisar a função do primeiro grau por meio de um modelo matemático que permite analisar situações práticas. A gente vai analisar, pessoal, uma ideia bem prática falando de custo de produção e quantidade de peças que podem ou devem ser construídas em uma determinada empresa. Esse modelo de função do primeiro grau, que esse aqui, ó, f de x igual a x mais b, é um modelo matemático que permite a gente analisar alguns fenômenos no que se refere a seu futuro. O futuro do comportamento da análise de determinado fenômeno. Hoje a gente vai analisar um só que envolve essa parte econômica, uma parte de uma situação prática que pode estar relacionada a uma pequena empresa ou também uma grande empresa. A ideia é a gente pegar um modelo matemático, que nesse caso é esse que a gente já construiu, trata-se de uma função do primeiro grau, e transpor essa ideia matemática como se fosse uma ideia, como se fosse um óculos que permite a gente construir e analisar fenômenos práticos. Eu vou analisar com vocês alguns aspectos dessa transposição, que é pegar uma ideia matemática e transformar ela num modelo matemático que permite a gente ler situações ligadas a situações práticas, a situações que envolvem problemas em diferentes áreas do conhecimento. Vou mostrar para vocês agora como isso funciona na prática. Então nós temos o seguinte problema que a gente vai modelar utilizando a ideia de função do primeiro grau. Então vamos ao problema. A produção de peças. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$16 mais o custo variável de 1,5, esse valor aqui é importante, de 1,5 por unidade produzida. Ou seja, se gasta R$1,5 para cada peça produzida. Sendo x, então ó, o significado do x, sendo x o número de peças unitárias produzidas determine. Então ó, o x significa as peças unitárias. Então o que pede a questão? Letra A lei da função que fornece o custo de produção de x peças. E a letra B, calcule o custo produzido de produção de 400 peças. Então, foi o que a gente falou antes. A gente tem esse modelo aqui, essa aqui é uma função do primeiro grau, e a partir dela, a gente vai construir um modelo matemático que permite analisar uma questão, nesse caso aqui, é uma questão que fala de custo, né, de custo de produção, de uma determinada quantidade de peças. Então, como é que a gente vai fazer isso? É uma questão de interpretação. A letra A gente sabe que a função do primeiro grau ela pode ser escrita dessa forma, e a gente precisa interpretar então o que cada coisa que aparece nessa estrutura algébrica significa. Então vamos começar. Ó, o f de x, para nós, vai significar o custo de produção. Vocês já vão entender o porquê que o f de x significa o custo de produção. Então estou seguindo essa escrita aqui, né? Então f de x igual. O que vai ser o A para nós? O A vai ser a quantidade, o custo que vai custar cada unidade. Porque eu sei que X significa, ó, como está aqui em cima, ó, o número de peças fabricadas. Então eu sei que o custo é 1,5, porque está no problema, né? 1,5, vezes a quantidade de peças que eu produzi. Mais o B, pessoal. O que vai significar o B no nosso contexto de análise? Vai ser o custo fixo, que não vai depender da quantidade de peças que eu vou produzir, que eu estou chamando de X. Então, o B vai ser 16.
Observe o seguinte, pessoal, que essa função aqui, ó, f de x igual a 1,5 vezes a quantidade de peças que eu vou produzir, que é variável, mais 16, modela exatamente, me permite analisar o futuro dos custos da quantidade de peças que eu vou produzir em determinada empresa, por exemplo. Então, essa estrutura matemática me permite fazer, a partir desse modelo de função do primeiro grau, fazer uma análise de como essa produção aqui pode se comportar no futuro, que é o que a gente vai ver na questão na letra B. Então, ó, 1,5 é a produção de uma peça, X é a quantidade de peças que eu vou produzir, 400, 500, 600, então eu vou substituir aqui no valor de X essa quantidade, mais o 16, que é o meu valor fixo, que não importa a quantidade de produção que eu vou ter, o meu valor fixo sempre vai ser de R$16. Observem que esse modelo, que é uma função do primeiro grau, se adapta exatamente para as necessidades de análise desse fenômeno específico. Tem alguns outros fenômenos que não seria possível analisar com essa estrutura algébrica que a gente já tinha definido em aulas anteriores. Mas nessa se adapta bem certinho. Mas vamos ver como é que isso ficaria na prática. A gente sabe que a minha lei de formação, então, é igual para esse fenômeno específico, usando a ideia de função do primeiro grau, é 1,5, que é a quantidade, é quanto custa a fabricação de uma peça, vezes x, mais 16, que é o custo fixo. A questão B me pede para calcular o custo de produção para 400 peças. Ou seja, eu quero calcular para x igual a 400 peças, né? Então, eu quero saber qual vai ser meu custo de produção para 400 peças produzidas. O que eu vou fazer? Substituir esse 400 no lugar do x. Então, ó, seguindo a linguagem, né? Então, ó, f de x igual f de 400, que é o que a gente vai calcular, é 1,5 vezes a minha quantidade de peças, que nesse caso, então, é 400, mais 16, que é o meu custo de produção fixa. Então, ó, f de 400 é igual 1,5 vezes 400 é 600, mais 16. Ou seja, 1,5, né, poderia até ser feito na calculadora, mas dá 600, vocês podem conferir aí. Então, ó, f de 400 peças de produção, o seu custo vai ser de R$616. Então, ó, a minha produção final para quantidade de produção de 400 peças, o meu custo de produção seria, nesse caso, de R$600. Observem, pessoal, que eu estou usando de novo a ideia de função do primeiro grau, só que agora numa situação bem prática para analisar esse problema que a gente tinha aqui anteriormente, ó, que é uma relação entre custo de unidade, né, que é 1,5 unidade, mais o seu custo fixo com relação a uma quantidade X de peças produzidas. Então, a gente fez essa modelagem utilizando a ideia de função do primeiro grau e aplicamos numa situação prática. Se fosse a produção de 400 peças, qual seria o seu custo? Então, a gente está fazendo uma projeção para o futuro, vendo como esse fenômeno pode se comportar no futuro. Então, se eu quisesse saber o meu custo de produção para 500 peças, eu colocaria no lugar do X 500 peças. E aí substituiria o 500 nesse valor de X aqui novamente. E 600 peças, 700 e assim por diante. Então, a gente pode, a partir da modelagem matemática, ver como um determinado fenômeno se comporta no futuro, que é o que a gente está fazendo agora. A gente acabou de calcular para 400, mas poderia calcular para outros valores. Eu quero terminar a minha análise mostrando, pessoal, que isso aqui ainda pode ser analisado por um gráfico. Por exemplo, o Y significa para nós o custo de produção. E o X, como a gente já tinha visto, significa a quantidade X de peças produzidas. Então a gente viu que o nosso problema, se eu tivesse, por exemplo, a minha função é essa aqui, ó, pessoal, deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Seria f de x, né, a gente sabe, f de x igual a 1,5x mais 16. Essa aqui, ó, é a minha lei de formação que a gente acabou de analisar. Então, deixa eu aumentar um pouco. Ó, essa é o que a gente acabou de fazer, ok? Se eu colocasse no lugar desse x aqui 0, ou seja, se eu produzo 0 quantidade de peças, ia me sobrar só o 16.
Ou seja, aqui no meu gráfico, se eu quisesse fazer o gráfico desse fenômeno que eu estou analisando, se fosse 0 para x, eu teria então 16, vou colocar aqui mais ou menos 16 peças. O valor que eu calculei, eu vou fazer aqui fora de proporção, tá, pessoal? Vou fazer aqui um encolhimento, como se essa reta fosse encolhida. Mas se eu tivesse a produção de 400 peças, a gente viu que o meu custo de produção ia ser de aproximadamente 616, que é o valor que a gente calculou antes. Claro que aqui a gente também não está usando uma proporção, né? Teria que ser mais alongado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, que aqui ia virar um ponto, e aqui também outro ponto, né? Para x igual a 0, como a gente calculou. E a gente ia ter de novo a nossa reta, que representa o problema que a gente está analisando agora, que é a quantidade de produção de determinado x peças com relação ao seu custo de produção. Eu quero chamar a atenção para um detalhe, pessoal, que a gente não tinha comentado ainda, mas agora é interessante mostrar para vocês. Como eu estou analisando um fenômeno a partir de um modelo, né, um modelo matemático, eu posso ver que conforme eu for aumentando a minha quantidade de peças produzidas, eu vou aumentar o meu custo de produção. Por isso que a minha reta aqui, ó, ela está crescendo. É uma reta crescente. Isso significa o quê? Quando esse valor de A aqui, ó, pessoal, que para nós é 1,5, for positivo, a minha função ela vai ter essa cara assim, ó, ela vai ser uma função crescente. Conforme eu for aumentando os valores de x, eu vou também aumentando os valores de y. Se esse valor aqui, ó, ele fosse um valor negativo, ia acontecer o contrário. A minha reta, ela ia ficar decrescente. Ela ia ficar assim, ó, pessoal, nesse sentido e direção, tá? Ela ia ficar decrescente. Então, se o A for positivo, a função ela fica crescente. Ou seja, aumentando os valores de x, aumenta também os valores de y. Se ela for um valor negativo, não é o nosso caso, ela seria uma função decrescente. Conforme você vai aumentando os valores de x, os seus valores de y vão diminuindo. Então, seria uma função do tipo decrescente, que é bem característica dentro de modelos matemáticos vinculados à função do primeiro grau, ok? Então, a gente tem o esboço do gráfico, a gente já viu que o gráfico, ele nos ajuda nesse modelo a ver como esse fenômeno, ele vai funcionar na sua totalidade, né? No seu todo. A gente sabe que, como eu já falei, os valores de x vão aumentando, os valores de y também vão aumentando. Isso é uma característica bem clássica dentro de análise de função, porque uma função no seu gráfico, ela tem o poder de mostrar como o fenômeno ele se comporta no todo, por isso que é interessante fazer análises gráficas em alguns momentos, ok? Então, temos uma situação prática de função do primeiro grau, uma função de custo de produção com relação à quantidade de peças produzidas, né? Determinadas peças numa empresa, por exemplo. A gente achou a sua lei de formação e vimos um exemplo também de qual seria o custo para a produção de 400 peças e no final vimos o esboço do gráfico. É uma situação bem clássica de como a gente pode ver e modelar uma situação de função do primeiro grau, que é relacionada à geometria analítica, como a gente já tinha visto, né? Como a gente pode ver isso realmente na prática. A gente viu então uma situação prática de como uma função do primeiro grau pode servir como um mote de análise, como uma ideia de análise para uma situação prática. A gente analisou uma relação entre custo de produção e quantidade de peças produzidas. Poderia ter utilizado outros exemplos, vários outros exemplos são possíveis de ser analisados utilizando a ideia de função do primeiro grau. Agora vai aparecer para vocês um outro exemplo logo depois aqui do vídeo, com o seu respectivo gabarito, para vocês darem uma treinada e verem se conseguirem entender como essa transposição entre um modelo matemático, certo? Que nesse caso é uma função da ideia de função do primeiro grau, como ela pode ser transposta para uma situação prática, como a gente acabou de ver. Eu também vou deixar à disposição o meu e-mail na descrição desse vídeo. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre algum aspecto dessa transposição, vocês podem mandar para o meu e-mail ou deixar nos próprios comentários desse vídeo. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.